Fala pessoal, olha só, hoje nós atendemos uma fiscalização de um cliente aqui na nossa sede e essa fiscalização aqui traz alguns aprendizados para você que atua no mercado digital como um todo. Então fica comigo nesse vídeo aqui, é muito importante esse vídeo para você. Mas antes de mais nada, deixa eu só contextualizar. Quer dizer, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, tá bom? Isso é importante para nós, porque ajuda que outras pessoas cheguem a esse conteúdo. Deu o seu like? Vamos lá, te dar uma informação importante agora. Olha só. Primeiramente, por que nós atendemos essa fiscalização? Por algumas razões. Primeiro porque, como empresa contábil, é comum que a empresa de contabilidade seja notificada quando surge uma situação fiscalizatória. Então, uma verificação fiscal, ela vai acontecer sempre na empresa contábil. Então, o seu contador, a sua empresa contábil que te presta serviço, faz esse elo quando necessário com o fiscal. É até mais fácil do que ficar, por exemplo, questionando, às vezes, o dono da empresa, que às vezes não sabe nem expor as situações e tal, tem dificuldade até de se expor. Até, às vezes fica até nervoso, para poder falar alguma coisa. Não tem nada de errado às vezes, mas ele fica nervoso porque fala fiscal, já treme na base. E para nós é normal, Imagina, na Taxo aqui, quantas centenas de fiscalizações nós já não atendemos nos últimos anos todos, mais de 20 anos de contabilidade. Voltando. Segundo, porque esse cliente utiliza a nossa sede virtual, uma empresa de e-commerce, utiliza a nossa sede virtual e, consequentemente, ele viria aqui fisicamente se julgasse necessário, como foi o caso. E aí, consequentemente, ele veio olhar a nossa empresa contábil e o primeiro aspecto que ele já sentiu a diferença é que, na verdade, ele falou, vocês são uma startup, uma startup contábil, porque ele já sentiu a diferença do clima dentro do nosso negócio contábil. É importante que você saiba que as empresas contábeis em relação ao fisco, elas ainda são vistas ainda muito tradicionais, entendeu? E aqui é uma pegada completamente diferente. Um pessoal muito jovem que trabalha, a forma como está organizado o nosso ambiente, de fato não tem cara de uma empresa de contabilidade. Para vocês terem uma ideia, não existe nenhum lugar, por exemplo, para a pessoa sentar. Então, pense o que era uma contabilidade lá atrás, aquele balcão, as pessoas sentavam ali, ou eram atendidas no balcão, e nós não temos nenhuma recepção para a pessoa sentar. Ela tem só os puffs, na verdade, para ela sentar, se ela for sentar na recepção. Inclusive, eu atendi o fiscal na minha mesa aqui, nessa mesa aqui, tá aqui atrás. E aí, a gente conversando e tudo mais, ele fez uma série de perguntas, sobre os nossos clientes, que tipo de clientes nós atendemos e tal, e nós começamos a discorrer desse mercado digital que ele chamou de nova economia. Olha que interessante isso, nova economia. Pois é, nós vivemos uma economia diferenciada no mercado digital. E aí uma das coisas que eu questionei ele sobre a questão da fiscalização sobre plataformas digitais. E é uma coisa muito clara que você precisa entender, que dentro dessa nova economia digital, cada vez mais o fisco como um todo, estamos falando fisco estadual, como é o caso deles, o fisco federal, que é o que vai reger aí a nível nacional, e o fisco municipal, que vai reger a cada município. Cada vez mais, essas três esferas do fisco vão fiscalizar plataformas que detêm um volume significativo de informações dos seus respectivos clientes. O que é mais fácil? O fisco está fiscalizando cada empresa, ou o fisco fiscalizar, por exemplo, a Hotmart, Mercado Livre, fiscalizar, por exemplo, a Monetize e outras plataformas. É óbvio que é muito mais fácil fiscalizar uma plataforma digital. A plataforma digital ela transaciona ali milhares e milhares de transações todos os dias, de milhões de compradores. E na outra ponta, milhares de vendedores atendendo esses compradores. E foi justamente esse um dos fatores que ele citou, que cada vez mais eles estão criando esses processos de monitoramento. Até citou, por exemplo, de um processo de monitoramento que eles têm com o Mercado Livre, que inclusive já autuou muitas empresas por conta da discrepância entre o valor declarado com o valor do imposto recolhido com o valor transacionado dentro da plataforma. Ele explicou, inclusive, os processos, que muitas vezes pode acontecer, por exemplo, de você ter um valor transacionado, no caso, por exemplo, de um cartão de débito e crédito, que para o Estado, a parcela do Estado não corresponderia àquele valor, porque poderia ser serviço também. Mas o fisco vai ali consultar, vai tentar entender o que está acontecendo. Então, esse é um fator que ele disse que você precisa entender como sendo muito claro. Um outro fator importante que você também precisa entender é quando há indícios de fraude tributária.
E aí uma coisa que ele explicou é que o fisco cada vez mais gera um processo de inteligência. Por exemplo, se ele começa a perceber que existe um indício de fraude tributária, e esse indício de fraude tributária pode ser caracterizado por um processo repetitivo, por um processo incomum. Por exemplo, vou dar um exemplo prático até mesmo da Tactus aqui. Nós temos algumas centenas de clientes que utilizam nossa sede virtual. O volume de empresas que estão na nossa sede aqui com Cefaz, inclusive, né, com inscrição estadual, é grande. Então, o que ele veio fazer? Ele veio entender, né, se de fato existe uma empresa aqui, né, como que é o nosso processo, como que nós atendemos, se chega uma mercadoria, como que nós atendemos, como que funciona todo esse processo. Porque poderia ser uma fraude tributária. O que ficou claro que não é. Mas, obviamente, ele fez esse processo de análise. Inclusive, até tirou foto da nossa sede para poder mostrar que realmente existe uma sede física e que justifica esse processo todo que nós temos, por exemplo, de ter uma sede virtual para clientes. E aí é uma coisa que você precisa entender, que quando você tem um processo repetitivo que foge de um padrão natural, isso levanta ali uma luz amarela e isso pode gerar algum tipo de problema. E aí eu levo você a pensar nos aspectos que nós estamos tendo aí repetitivos de adoção de algumas técnicas para poder diminuir a carga tributária de produtos digitais, como por exemplo a utilização do e-book. E inclusive sobre essa questão do e-book existe o que é caracterizado correto, o que é caracterizado como forma condizente e o que é caracterizado como forma completamente incorreta e não condizente com uma realidade. Por exemplo, você tem uma situação onde um e-book é vendido por um valor extremamente alto, sem ter uma propriedade intelectual que justifique aquilo. Sendo que a média de valores é completamente diferente do que aquilo que é praticado. E aquilo sendo multiplicado por um volume de clientes com operações semelhantes, inclusive utilizando às vezes os mesmos endereços. Olha só, entenda uma coisa. Por que nós temos cuidados aqui na nossa sede de não permitir que uma situação identificada irregular de um cliente, esse cliente permaneça utilizando nossa sede e ele permaneça como cliente da nossa empresa? Porque esse tipo de situação poderia colocar em risco toda a nossa credibilidade como empresa contábil e, consequentemente, também trazer um processo fiscalizatório para outros clientes que não tem nada a ver com aquilo. Lembra que eu falei? O fisco vem aqui, sabe que tem um volume de empresas que estão instaladas aqui. O que impede o fisco, por exemplo, de fiscalizar todas essas empresas? Se tiver uma irregularidade numa empresa, olha o tamanho do BO que pode acontecer para um volume grande de empresas. Agora, quando você olha para um mercado, quando você olha para um negócio que está, por exemplo, criando uma situação tributária que não é condizente com uma realidade tributária aplicável, que é algo que pode ser facilmente algo que não é justificável, ou seja, que pode ser facilmente quebrado, né? A metodologia daquilo que foi determinado como sendo uma tese tributária pode ser quebrado facilmente. Isso vai colocar em risco todas as empresas que estão diretamente relacionadas com aquela empresa contábil. Então isso é uma coisa que você precisa se preocupar. Primeiro, né? O que é que você está fazendo em relação à sua empresa? Quem é que está cuidando da sua empresa? Como é que a sua empresa está sendo cuidada? Que tipo de métodos tributários você está utilizando na sua empresa? Que vai da forma de tributação, da forma como você faz a emissão do seu documento fiscal, se você faz o documento fiscal, se você está sujeito mais ao processo da prefeitura, ao processo da Cefaz. Uma série de aspectos que você precisa olhar de perto para você não ter problema. Como eu disse para vocês, esse fiscal veio aqui, não encontrou problema nenhum, e aí foi resolvida a situação. Mas poderia ter problema. Só que uma empresa contábil que faz um trabalho sério, ela vai se preocupar diretamente com a saúde, com a proteção dos seus respectivos clientes. Vai orientar, vai dar o direcionamento claro e vai conhecer aspectos dessa nova economia digital, conforme ele mesmo citou. Então ficou claro que a Tactus é uma empresa que hoje atende centenas e centenas de empresas digitais, conhece de perto essas particularidades, soube inclusive tirar dúvidas específicas sobre esses assuntos. Nós aproveitamos também para questionar algumas coisas importantes que nós gostaríamos de questionar, né? Nós aproveitamos nesse contato para questionar e ficou um bate-papo muito interessante.
um bate-papo bacana com o fiscal e um bate-papo bacana com a gente, por conta dessas informações todas que foram trocadas. Então, entenda uma coisa, nós vamos vivendo uma nova realidade, onde as empresas digitais elas estão despontando numa velocidade muito grande. Só que na outra ponta existe também o fisco, que está despontando em processos de rastreabilidade dessas empresas digitais. Não existe milagre. O que existe, na verdade, é o cuidado que você pode ter em relação ao seu negócio digital, para você não ter problema com o fisco. E nesse ponto, a Tagus está aqui para te ajudar, para te proteger. Você quer saber mais informações? Pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer te ajudar. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo aqui e nos encontramos no próximo conteúdo.